Mateus 22, 15 a 21. Se você achou, diga amém. Mateus 22, 15. Então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. E enviaram discípulos juntamente com os herodianos para lhe dizer: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros. Por que não olha para a aparência das pessoas? Assim sendo, diga-nos o que o Senhor acha. É lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe um denário. E Jesus lhes perguntou: De quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam: É de César. Então Jesus lhe disse, leem comigo, irmãos, o versículo, vamos lá, de novo. Deem, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e deixando foram embora. Fala, Pai, a tua igreja, trazendo instrução, trazendo revelação, profecia, trazendo exortação e, acima de tudo, crescimento espiritual para teu povo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, embora o versículo mais contundente desse texto que nós lemos é a parte B do versículo 21, deem, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esse é um versículo que já ficou conhecido fora dos arraiais, vamos dizer assim, cristãos. Todo mundo conhece esse versículo. Já se tornou um provérbio, um dito popular. Se fosse nos Estados Unidos, seria uma expressão idiomática, né? É uma expressão assim que é usada às vezes fora de determinados contextos, que traz um símbolo. Mas eu não vou enfatizar esse deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu vou incluir dentro do todo o contexto da mensagem. O que eu quero falar mesmo, irmãos, é com quem você se parece. Com quem você se parece? Responda para você mesmo aí esta pergunta. Bom, como eu acabei de falar, né, há alguns minutos, dia 13 de outubro, na madrugada do dia 13, a nossa neta Maria Alice, filha de Pedro e Tatá e irmãzinha do Joaquim, nasceu e, graças a Deus, correu tudo bem. E uma das primeiras coisas, irmãos, que todo mundo, principalmente os pais, os avós e os tios, querem saber quando recebe a notícia da criança, quando vão visitar a criança pela primeira vez, é com quem a criança se parece. Não é verdade, irmãos? Todo mundo quer saber. Eu vou revelar para os irmãos com quem a Maria Alice se parece só no final da mensagem. Tá bom? Não durma, tá? Não se desligue, que você vai ficar sabendo. Agora, certamente, uns vão dizer que se parece com a mãe, outros vão dizer que se parece com o pai, com o avô, com a avó, com o tio, né? Enfim, cada um vai puxar a brasa para a sua sardinha. Horrível, né, essa expressão, né, irmãos? Mas os irmãos entendem. Cada um vai dizer que não se parece com a mãe, mas o nariz é do pai. Se parece com o pai, mas os olhos é da avó. Né? A gente vai querer, na verdade nós sabemos que a criança herda, né, alguma coisa dos avós, alguma coisa dos pais, alguma coisa dos tios. Nós sabemos. Na maior parte das vezes se parece ou mais com o pai ou mais com a mãe. Mas eu tenho percebido, de um modo geral, meus filhos, por exemplo, né, eu jurava que tanto Pedro quanto a Jéssica, eles puxaram a minha família. Mas tem gente que jura de pé junto que o Pedro é
é a cara da NET, por exemplo, irmãos. Tem gente que acha, né? Tem coisas da família da NET, com certeza. Então, o bom desse mistério, irmãos, é que primeiro é um mistério, a dádiva da vida é um mistério, a concepção é um mistério, a gestação é um mistério, a hora de dar à luz é uma bênção, né, tremenda. E que às vezes eu acho que a Jéssica se parece muito comigo, mas em alguns momentos ela tem um jeito da mãe, assim como o Pedro também, assim como todos nós, irmãos. Eu ligo às vezes para a casa do diácono Evandro, para a casa dele. Eu liguei essa semana pensando que estava ligando para o celular, né? Acabou que eu liguei para a casa dele. Aí atende aquela voz, eu falo, bom dia, Patrícia. Aí alguém me responde, pastor, é a Tamires. Porque a voz é muito parecida. Os irmãos conhecem, né, diácono Evandro? A voz é parecidíssima, irmãos. Quer dizer, às vezes os traços é mais do pai, mas a voz é da mãe. Enfim, esse mistério maravilhoso que é a vida. Existe uma expressão, irmãos, que diz que as coisas se parecem com seus donos. E eu acho que é verdade mesmo. Quando você se olha no espelho, com quem você se acha parecido? Com quem você se acha parecido? Essa semana eu estou vendo ali o Marcelo ali, né? A família dele teve assim a triste notícia do falecimento do seu João Antônio, né, Marcelo? João Antônio. Eu não sei se você se parece com ele, Marcelo. Parece, né? Marcelo tem 2 irmãs, e uma das irmãs tem filhos gêmeos, não é isso? Olha, peguei aí bastante. Com quem você se parece quando você se olha no espelho? A pessoa normalmente ou provavelmente se identifica com seus pais, seus parentes. Agora, dando essa introdução, irmãos, voltando para o texto que nós lemos, os fariseus procuravam alguma coisa contra Jesus e tentavam de todas as formas ver se Jesus seria capaz de burlar as leis romanas, né? Tanto romanas quanto as leis dos hebreus, as leis mosaicas. Algumas perguntas, como quando perguntaram a Jesus qual era o maior mandamento, eles queriam pegar Jesus, surpreender Jesus numa falta com relação às leis mosaicas. Quando levaram a mulher apanhada em adultério para que Jesus apoiasse o apedrejamento dela, queriam pegar Jesus também numa falha das leis mosaicas. E agora, queriam surpreender Jesus, esperando que ele contrariasse as leis romanas, leis políticas, pagar imposto. Porque se Jesus realmente se negasse e levantasse uma bandeira dizendo que era contra pagar imposto ao César, ele estaria sendo acusado de uma rebelião. Então veja só que Jesus ele tinha que andar quase que pisar em ovos, e mesmo assim ele conseguia ser verdadeiro, porque nós lemos aqui, né, no versículo 16, segunda parte, mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro, que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros. Então Jesus ele era verdadeiro, não se importava com as opiniões alheias, ele ia em frente naquilo que ele sabia que era o certo, mesmo que contrariasse as tradições, os costumes. Mas Jesus ele soube responder sabiamente, irmãos, e nos deixou grandes lições. Como sempre, Jesus se saía muito bem nas suas respostas, irmãos. Primeiro, é que nós devemos cumprir com as nossas obrigações legais. Quando Jesus falou
dai a César o que é de César, ele falou que devemos pagar nossos impostos, né? Devemos pagar aquilo que é devido. Você pode ter uma dificuldade ou outra, atrasar um mês ou outro, porque nós pagamos muitos impostos, não é verdade, irmãos? Com certeza, em tudo a gente paga imposto. Mas não podemos simplesmente sonegar, não é um papel de um cristão. Então, quando Jesus falou, dai a César o que é de César, é o que ele estava falando. Se tem que pagar, vamos pagar. Né? Mas também dai a Deus o que é de Deus. Quer dizer, nossos deveres cívicos e nossos deveres espirituais. E com este texto nós vamos refletir sobre a semelhança com Jesus e a necessidade que temos a cada dia de sermos imitadores de Cristo, irmãos. Você deve estar perguntando, pastor, mas eu não estou entendendo, o senhor deu a introdução dizendo com quem você se parece, mas é aqui que você vai entender, né? A necessidade de nós nos parecermos com Cristo, independente se você se parece com seu pai, com sua mãe, com sua avó, né? Enfim, tem gente que tem na sua árvore genealógica, né, nos seus ancestrais, um índio. Tem alguém aqui, irmãos, que pelo menos você saiba, né? Muitos de nós, né? Mas muitos de nós não sabemos, né? Tem pessoas que têm entre seus ancestrais os escravos, né? São os quilombolas que tem aqui, se eu não me engano, para o lado de Angra dos Reis, né? Tem comunidades quilombolas, né? Porque no fundo, todos nós viemos de uma família só. Uma família só. Imitadores de Cristo, Efésios 5:1. Temos que buscar nos parecer com Jesus, sabendo que aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. E lá em Atos 11:26, irmãos, esse versículo também é emblemático, sabe? Atos 11:26 diz que em Antioquia os discípulos foram chamados pela primeira vez de quê? Cristãos. A etimologia da palavra cristão, irmãos, é pequenos cristos. Não que os discípulos eram cristos, vamos dizer assim, mas eles se pareciam tanto na maneira de falar, na maneira de andar, na maneira de se comunicar, nas posturas, nas ações, nas reações, que eles foram identificados como pequenos cristos, imitadores, eram parecidíssimos com Jesus. Agora, o que é ser semelhante a Jesus, irmãos? Eu diria que, né, tendo como base esse contexto da moeda, do imposto, quando Jesus fala aqui no versículo 19, perguntar a ele se ele deveria pagar imposto, ele fala, mostre-me a moeda do imposto. Jesus ensinava, irmãos, coisas novas o tempo todo. Ele fazia as suas analogias, né, com pássaros, com peixes, com moeda, com uma planta, com lírio, com um grão de mostarda. Ele então pediu a moeda para mostrar e refletir sobre ela. Por isso Jesus quis ver a moeda, né, que normalmente ela tem a sua distinção pelas marcas que são impressas na moeda, normalmente em alto relevo, né? E de acordo com a marca, com o tamanho, com o peso, se sabia o valor da moeda. Hoje em dia nós temos com muito mais facilidade, né, a Casa da Moeda que fabrica, né, bem pertinho de nós, nós temos moeda de tudo quanto é jeito, tudo quanto é tamanho e tudo quanto é valor, é fácil reconhecer. Naquele tempo se reconhecia pelo peso e principalmente pela efígie. Efígie era a figura normalmente do político, né? Do político. No caso aqui, era uma moeda romana que equivalia a um dia de trabalho, quer dizer, era uma moeda de valor considerável. Um dia de trabalho não era tanto, mas também não era para ser joga fora. E ser parecido com Jesus, irmãos, é ter a marca de Cristo. Ter a marca de Cristo. E que marcas são essas? As marcas não dos cravos na cruz, porque estas só Jesus, mas, né, como diz
Lá em Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Quer dizer, se Cristo vive em mim, eu tenho as marcas de Cristo, ou a marca de Cristo. Segundo, além da marca, além de ser marcado, né, e entenda essa marca, ser semelhante a Cristo, uma moeda também tem o seu valor, irmãos. Trouxeram-lhe um denário, ainda no versículo 19. Eu acabei de falar que o denário era uma moeda romana e equivalia a um dia de salário, né, de um trabalhador. Ser parecido com Jesus é ter valor. Ou seja, o valor que intrinsecamente nós não temos, né? A expressão intrínseca quer dizer, por exemplo, você pega um barro, você pega um vaso de barro, né? O olheiro, ele gastou centavos para adquirir aquele barro, aquela tabatinga. Ele gastou centavos. Então, o valor intrínseco daquele vaso é quase nenhum, né? Mas quando é feito o vaso, ele é adornado, ele é enfeitado, ou lustrado, do jeito que for, né, e é colocado para venda, é agregado um valor a esse vaso. Além do valor intrínseco, igual o ouro. O ouro, ele tem valor, né? Mas quando o ourives pega aquele ouro e derrete e faz uma aliança, faz um anel, faz uma joia, além do ouro em si, tem o valor da joia, o valor do trabalho artístico, e às vezes ainda tem um valor sentimental, né? Quem tem joias aí de família, às vezes é uma joia que vale, sei lá, R$1.000, mas a pessoa não vende nem por 10 mil, por quê? Porque tem todo um valor sentimental, um valor familiar. Então, intrinsecamente, nós não temos valor nenhum, irmãos, mas quando nós conhecemos a Cristo, e principalmente porque Jesus pagou um alto preço para nos levar de volta a Deus, nós passamos a ter valor. Como diz aquela canção, você tem valor porque o Espírito Santo se move em você. Ser parecido com Cristo é ter valor. O mundo pode te desvalorizar, as pessoas podem dizer que você não vale nada, você pode ter crescido num ambiente em que você era menos que nada, né? Mas quando você conhece a Cristo, você é valorizado. O Senhor Jesus é aquele que valoriza, amém, irmãos? Mesmo que nós, sejamos fracos e falhos e pecadores, mas Ele nos valoriza. Sabia que você tem muito valor para Deus? Se você tem tido dias tão complicados e difíceis, o seu trabalho, né? De repente você pode ter sido mandado embora em alguma repartição, em alguma empresa há anos atrás, e você saiu dali, se sentindo muito mal, não reconheceram o seu trabalho, não te valorizaram, você teve prejuízo, todo bem, que você fez, e de repente, por causa de uma situação, você foi mandado embora e você se sentiu mal, porque nós, enquanto humanos e seres psicológicos, irmãos, nós somos muito levados, né, pelo que nós ouvimos, pelo que nós vemos e pelos relacionamentos de um modo geral, não é? Tem aquela música que nós nunca mais cantamos aqui, né, do pastor Wilson Santos, que diz que eu sou especial para Deus. Lembra da música, irmãos? Eu sou especial para Deus. Até esqueci o resto. Esse pastor Wilson Santos, ele era um mendigo, literalmente, irmãos. Irmãos, pode procurar aí a história dele, né, no Spotify, no YouTube. Ele era um mendigo. Ele vivia, se eu não me engano, aqui no Rio de Janeiro, né? Ele era da comunidade de Honório Gurgel. Hoje eu não sei, né, por onde ele anda. Então Deus colocou essa canção no coração dele, eu sou especial para Deus, Ele me dá valor, né? E valorizou. E há um salmo que diz que o Senhor nos tira do monturo, né? Eu sempre gosto de falar que monturo é coletivo de lixo.
o Senhor nos tira do lixo e nos faz assentar no meio dos príncipes. Então veja o valor, irmãos. Agora, o dado interessante é que mesmo que saibamos que intrinsecamente não tenhamos valor algum e quando Cristo passou a habitar em nós, o seu Espírito Santo, nós passamos a ter valor, nós devemos agir com humildade. Então, eu acho que o difícil é sabermos o quanto nós valemos para Deus e não andarmos com o nariz empinado, nos achando superiores aos outros, porque a mesma graça que me alcançou hoje, pode alcançar aquele que está na sarjeta, pode alcançar aquela que está na prostituição, pode alcançar aquele que está na comunidade, roubando, matando, traficando. Amém, irmãos? Porque nós somos salvos pela graça mediante a fé, isso não vem de nós, é um dom de Deus. Agora que nós temos valor, nós temos. Amém? Você pode dizer amém? A moeda, além do seu valor, ela precisa também ser pura. O versículo 20 diz assim, versículo 20, trouxeram-lhe um denário, versículo 19, e Jesus lhe perguntou, de quem é esta figura e essa inscrição? De quem é essa inscrição? Para ter valor, a moeda precisa passar por um processo de purificação. Ela é derretida no fogo antes de ganhar o seu formato, ser colocada no mercado. Veja só o processo que o ouro ou a prata, passam antes de se transformarem numa moeda. Ser semelhante a Jesus, irmãos, é ser purificado e é viver em constante purificação, que nada mais é do que a santificação. A conversão é um processo, quando Deus começa a trabalhar em nós, e através desse processo, nós vamos nos parecendo com Cristo a cada dia, a cada instante. A cada instante. Porque quanto mais nós andamos com Deus, mais nos parecemos com Cristo. E agora eu faço um link, da minha primeira fala, das primeiras falas. Nós, normalmente, nos parecemos com os nossos pais. E ainda mais, nós nos parecemos com aqueles com os quais nós convivemos. Um casal, eu costumo dizer isso quase sempre nos casamentos. Fiz um casamento agora terça-feira, dia 12. Normalmente o casal, depois de determinados anos de convivência, irmãos, eles adquirem hábitos muito parecidos e jeitos parecidos, e às vezes um pode ser mais claro, outro mais escuro, um mais baixo, outro mais alto, mas as expressões acabam se parecendo. Os irmãos já perceberam isso? Eu percebo isso na vida dos casais. Percebo isso. Às vezes, até fisicamente, são muito diferentes, mas as expressões, o olhar, porque de tanto um andar com o outro, assim também deve ser a vida do cristão. De tanto andarmos com Deus, de tanto, orarmos, de tanto termos intimidade com Deus, a gente vai se parecendo com Ele aos pouquinhos. Amém, irmãos? Com certeza. E será que você tem notado essa semelhança? Essa semelhança? Mas isso através dessa purificação. Quando Isaías, ele tem aquela visão maravilhosa do trono de Deus e os serafins voando, os anjos voando, dizendo santo, 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 ele se achou impuro, então veio um anjo com uma brasa no Atenaz e tocou os seus lábios e falou que a iniquidade dele foi tirada, quer dizer, ele passou a ser um homem santificado. Será que nós temos procurado nos santificar? Será que temos procurado nos parecer cada vez mais com Cristo? Em quarto lugar, irmãos, além do valor, além da pureza, precisamos ser diferentes. No versículo 1, Jesus falou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus perguntou aos fariseus de quem era aquela imagem impressa na moeda. Então declarou
que a imagem se parecia com César, mesmo com a tecnologia, né, da época, que não era como a de hoje, é claro. A efígie, que é a imagem, o rosto do imperador romano, devia ser um pouco rústica, um pouco bruta, né? Tudo, a gente pega aí, né, olhando a história, olhando as figuras na internet, das moedas antigas, ou até das estátuas romanas, das pinturas gregas ou egípcias. A gente vê assim, né, para a época, uma tecnologia muito moderna, mas nada comparável à tecnologia que se tem hoje. Não é, irmãos? Mas todo mundo sabia que ali era a figura de César. Portanto, aquela moeda devia ser dada a ele. Só que Jesus não ficou só no paga o seu imposto, meu filho, né? Pague o seu imposto, não só negue o seu imposto. Se tem que pagar, pague. Mas ele falou, olha, mas não esqueça, no entanto, de dar a Deus aquilo que é de Deus. Você tem procurado ser diferente do mundo? Você tem procurado dar a Deus o que é de Deus? Não vou enumerar aqui, porque seriam tantas coisas, né, irmãos? Tantas coisas. Isso seria bom mais num estudo, né, numa escola bíblica dominical, mas cada um deve saber, buscando na palavra, o que deve ser dado a Deus. Primeiro, eu acho que para fechar essa questão, é a nossa própria vida, amém, irmãos? Filho meu, dá-me o teu coração. Se o Senhor ganhar o nosso coração, Ele ganhou tudo. Você tem procurado dispor o seu coração somente para Deus? Porque se o seu coração não for de Deus... Eu vou usar uma fala do Edilson ontem, que eu estava em casa. Os irmãos que... Deixa eu fazer uma propaganda aqui da juventude aos sábados. Edilson e Neide têm se reunido, né? Ontem foi aqui, né, Edilson? Tem feito uma roda oval, numa mesa redonda, não, uma mesa oval. Eles cantam, eles tocam e sempre tem um tema que eles vão conversar. Então, eu estava de casa, eu estava lá preparando a minha mensagem, porque sábado é o dia todo. Eu não gosto de sair sábado, porque às vezes a mensagem eu preparo em, sei lá, em 1 hora, mas tem o antes, o durante e o depois, né? De você meditar, de você, sabe, ter tempo para ruminar ali a palavra. Então, eu peguei uma coisa que o Edilson falou ontem, que quando ele se converteu, ele colocou no seu coração aquilo que ele iria deixar ou não foi, Edilson? Aqui, algumas coisas ele iria abrir mão, outras não. E assim, às vezes, na vida da pessoa. Às vezes a pessoa está na igreja, é batizada, está na igreja um tempão, já deu algumas coisas a Deus, mas outras a pessoa não toca, sabe? São coisas intocáveis. Quando a nossa vida nas mãos de Deus deve ser por inteiro. Você pode dizer amém, irmãos? Por inteira, né? Sabe por quê? Porque Jesus, ele se doou por inteiro por nós. Ele não se deu pela metade, Deus deu o seu melhor. Só para fechar essa questão do que é dar a Deus o que é de Deus. Você tem dado toda a sua vida, todo o seu ser, tudo que você tem, tudo que você é, a Deus. Repita comigo: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E para já terminar, chegando ao final, vamos procurar a cada dia, irmãos, sermos semelhantes a Jesus. O mundo estabelece muitos padrões de comportamento, muitos, irmãos. Beleza, moda, etc. Né? Houve uma época, o pessoal mais antigo sabe disso, em que a igreja, até na maneira de se vestir, era completamente diferente do mundo. É claro que as coisas mudam, né, irmãos? Claro que as coisas mudam. Cá para nós aqui, fazendo uma fofoca sem ser fofoqueiro, que o pastor não fala fofoca, tá bom, irmãos? Ele conta história, pastor conta história, mas fofoca não. Quando você, preste atenção, quando você encontra uma irmãzinha, há pouco tempo a gente encontrava aqui beirando a linha do trem, indo ali para Paciência. Hoje em dia não tem visto não, ali perto de Tancredo Neves, né?
Eu não sei se tem alguma igreja ali, que é uma igreja muito assim, ortodoxa, uma igreja muito fechada, né, nos seus costumes, e a gente encontrava alguns irmãozinhos com aquela batina até embaixo, as irmãzinhas com aquele roupão até embaixo. Cá para nós, quando a gente vê um crente assim, a gente não acha estranho, irmãos? Acha ou não acha estranho? Acha estranho. Mas as pessoas se sentem bem assim. Sentem bem assim. Todo crente tem que andar assim. Se a pessoa está numa igreja onde o costume é esse, a pessoa tem que, ou vai, né, entrar no mesmo ritmo, ou então vai procurar uma outra igreja. Verdade, irmãos? Agora, o fato de a Bíblia não exigir que todo mundo use com roupão, até sai embaixo. Sabia que até antigamente, irmãos, o papo, sabe, os papos que os pastores conversavam há 30 anos atrás, é que, poxa, eu conheço um irmãozinho que ele dorme de calça comprida e blusa de manga comprida, até para dormir ele usa roupa social. E quando perguntaram a ele por quê, sabe qual foi a resposta, irmãos? Alguém sabe qual é a resposta? Se Jesus voltar de madrugada, ele não pode estar desprevenido. Mas Jesus vai voltar em algum momento que alguns estarão tomando banho. Não, a gente brinca assim, mas é sério. Mas essa era a mentalidade da época, irmão. Hoje, talvez ainda tenha esse tipo de mentalidade. A gente brinca assim, mas se a pessoa acha que deve viver assim, é a pessoa e Deus e a igreja que a pessoa está. O que eu quero dizer é que, embora não haja um padrão estabelecido de roupa, de adereços, o cristão ele tem que ser diferente do mundo. Você concorda? Pode dizer amém, irmãos? Tem que ser diferente. O nosso padrão é Jesus, e nós devemos ser padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza, como Paulo falou para Timóteo, no capítulo 4, versículo 12. Então, vamos parecer mais com Cristo. Ah, pastor, mas na época Jesus usava roupão, ele usava aquelas becas, usava cabelo comprido. Aí Edilson está bem, né, Edilson? Mas dentro, irmãos, da nossa realidade, isso leva em conta a cultura, realidade, leva em conta uma tradição, uma série de coisas. Agora, uma coisa é certa, que também dá uma outra mensagem, um outro estudo. Eu falei, não sei se foi na quarta-feira, devemos tomar cuidado para que a nossa maneira de vestir, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de falar, até aquilo que nós comemos, não escandalize o nosso irmão. Você já leu isso? Devemos ter esse cuidado. Para terminar, mesmo, o que é do mundo se parece com o mundo e recebe as coisas do mundo. O que é de Deus se parece com Deus e busca as coisas de Deus. Se você concorda, diga amém, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Está faltando alguma coisa? Quanto a Maria Alice, a minha neta, que nasceu essa semana, de parto normal, os pais estão felizes da vida, Pedro, Tatá e Joaquim, eu e Nete, vovó Tânia e vovô Renato. Eu acho que os olhos são da vovó Elza. Conhece a vovó Elza? Mas ela certamente não dá para saber não, irmão. Já a gente vê uns traçozinhos, principalmente do Joaquim, e sendo do Joaquim, é tanto do Pedro quanto da Tatá. Espero que não se pareça muito comigo, tá bom, irmãos? Se os irmãos querem ficarem sossegados, vamos ficar de pé.